Fábio Santos, Gustavo Zupac. Bom, tem a clássica do Ronaldo, né? Da Copa de 98 para a Copa de 2002, com duas lesões sérias, a segunda seríssima. E do que aconteceu na final contra a França em 98 para a final contra a Alemanha em 2002 é uma história que, se fosse para o cinema, todo mundo diria que é só coisa para cinema mesmo. Não aconteceria jamais na vida real. Você, em 2011, com o Corinthians, também viveu uma grande volta por cima, de eliminação para o Tolima no início da temporada, para o título brasileiro no final. E no ano seguinte, Libertadores e Mundial. Você lembra de mais alguma? Eu vou citar, por exemplo, um dos meus tenistas favoritos, ex-tenistas, que é o André Agassi. Sim. Foi um dos maiores da sua geração, se envolveu em muitas polêmicas. Teve o período Brooke Shields. Foi parar quase que no ostracismo. E na virada do milênio, 99 para 2000, ele consegue voltar a ser número 1 do mundo. Saiu lá de baixo, voltou ao topo. Tá certo. Podemos citar o David Beckham também ou não? Claro. Eu acompanhei depois a série, na verdade, que eu não lembrava desse episódio, né? Que ele foi massacrado em 98, quando ele tem a expulsão, né? Por toda a mídia, principalmente britânica, e depois fez a carreira que fez em Real Madrid, enfim. Não sei, de repente... Você falou em série, a história do nosso convidado de hoje. Ai, se o Disney Plus soubesse. Começar a gravar dia após dia, desde o dia 1º de janeiro até hoje, o que aconteceu com o Yuri Alberto. Tinha uns mala que chegaram ao ponto de gravar aquecimento chute a gol para quando ele errasse, publicar na internet. Isso era o de menos. E você, do mesmo jeito que você está agora, Yuri, sorrisão no rosto, matando no peito e botando pro fundo da rede. Botou, até a gente gravar esse programa, antes da última rodada do Campeonato Brasileiro, 30 bolas na rede em 2024. Só o Pedro, jogador do Flamengo, que conseguiu esse número. E, no momento, tratando-se de Campeonato Brasileiro, tem o mesmo número de gols do Alejandro do Vitória. 14 gols marcados. O Estevão tem 13. E assim, um marca, o outro vai lá e marca também. Tá uma disputa feroz. Yuri, primeiro, muito obrigado por ter vindo ao Bola da Vez. É um prazer te receber aqui. E, de cara, já que a gente está tratando disso, quero saber, se você pudesse lá atrás escolher, vai ser um ano linear, o tempo inteiro. O Corinthians não vai brigar pelo título, mas vai conseguir uma vaga para a Copa Libertadores, como já conseguiu. Não vai passar por nenhuma crise profunda, mas também não vai ter essa explosão de agora. Vai ser uma coisa mais linear, mais regular. Ou ser do jeito que foi, começar tomando pancada pra caramba e terminar dessa forma apoteótica. O que você escolheria, meu amigo? André, Gustavo, Fábio, obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar aqui com vocês. André, eu não trocaria o que eu passei esse ano por nada. Eu creio que, para eu estar vivendo esse momento especial que eu estou vivendo agora no Corinthians, junto dos meus companheiros também, a gente está numa evolução muito grande, a gente está próximo de atingir um recorde de vitórias seguidas no Brasileiro que vai ser grandioso para nós. Eu não trocaria por nada, eu sei que tudo que eu passei durante esse ano me deixou muito forte para eu estar vivendo esse momento especial agora. Vai ter muita reprise nesse programa. Você falou em recorde, você pode bater o recorde de gols no Corinthians no século, que é do Carlitos. Carlitos tem um gol a mais do que você, né? Se você marcar amanhã, para quem está vendo a primeira exibição contra o Grêmio, 2 vezes você se torna o primeiro colocado isolado. Se fizer mais um gol, você se iguala ao Carlitos Tevez em 2005 com 31 gols. E o Corinthians nunca teve um artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Já teve o Jô, que foi artilheiro dividido. Isolado. 17. Pode ser, dependendo do Alejandro também, mas pode ser o Yuri. Vamos deixar o Fabinho, que é truta do nosso entrevistado, para fazer a próxima pergunta? Por favor. Entre em campo, meu amigo. Boa noite, Plirra. Boa noite, Zupac, Yuri. Cara, primeiro, cansar de elogiar, assim, porque é um cara que eu tenho um carinho especial. Para mim, eu brinquei com vocês um pouco antes do programa. Eu me sinto um cara bonzinho no meio do futebol, mas igual o Yuri, é impressionante a maneira como ele deu essa volta por cima, né? Respeitando todo mundo, sempre com um sorriso no rosto. A gente já cansou de ver jogadores em momentos ruins, né? Dar um miguezinho, ficar no departamento médico, e o Yuri, muito pelo contrário, no momento mais difícil da temporada, ele sempre... E no jogo jamais se omitiu, né? Nunca pediu uma substituição, muito pelo contrário. Tenho muito orgulho de ser seu amigo e de saber desse ano maravilhoso que tu tá tendo. Cara, eu sempre faço uma análise do seu jogo e quero saber se você concorda com isso, porque para mim
você jogando isolado na frente, eu acho que você tem muita dificuldade, porque o pivô, óbvio que você faz, porque o centroavante tem que fazer o pivô, mas não é a sua principal característica, você é um cara mais de profundidade. E, na minha opinião, eu acho que você rende mais com um segundo atacante jogando ao seu lado, aquele antigo 4-4-2, ou independente do esquema, mas com um atacante do seu lado. Foi assim com o Guedes e está sendo assim com o Memphis, né? O quanto é importante a chegada de um atacante assim na sua melhora de rendimento e na melhora de rendimento do Corinthians nessa temporada. Não só para melhorar o meu rendimento, mas também dividir um pouquinho a responsabilidade, né, Fábio? A gente sabe que estava muito pesado em cima de mim. Claro que eu não tiro a minha responsabilidade do que aconteceu durante a temporada, falhas técnicas e tal, mas foi muito importante chegar um cara do peso dele e chegar uma comissão que saiba usar a minha principal característica, que é atacar o espaço, me deixar um pouco mais livre ali, não tão preso entre os 2, 3 zagueiros ali, sabe? E você conviveu comigo, você sabe que nunca foi o meu forte ficar segurando, fazer parede. Desde os meus 12 anos, eu tive um técnico até os 17. Dos 12 aos 17 foi o mesmo técnico. Então, a nossa característica de jogo era de muita transição. Era eu, Rodrigo, Lucas Lourenço, Vitorian, na base do Santos. Então, eu nunca aprendi a fazer um pivô. Até quando eu jogava salão, não era pivô. Então, quando eu fui pro Inter, o D'Alessandro começou a meio que puxar a minha orelha, que eu teria que aprender um pouquinho mais, que ele gostava muito desse jogo apoiado. E aí, devagarinho, eu fui meio que... Mas até hoje não é o meu forte. Então, pô, eu tô muito feliz de poder ajudar o Corinthians usando a minha principal característica, que é atacar o espaço, e tô sendo muito feliz. E o Memphis, ele tem esse potencial, né, de te melhorar do ponto de vista tático, e também de chamar para ele muito o holofote e te deixar um pouco mais solto. Eu tenho a impressão, Yuri, que até pela maneira que você foi contratado em definitivo pelo Corinthians, criou-se jogou-se um peso nas suas costas que você nunca pediu, né? Você veio por empréstimo e foi muito bem no primeiro momento. Depois o Corinthians faz uma operação muito grande para te contratar, manda vários meninos para a Rússia para contratar, para ter 50% dos seus direitos, e você passa a ser a grande referência do ataque do Corinthians. Em algum momento você sentiu que isso ficou pesado para você, injusto até em algum aspecto? Bom, no início da temporada eu acho que nem tanto, assim. Eu até comecei bem a temporada, mas aí após o Guedes ir embora, a responsabilidade aumentou, sabe? Porque era um cara que eu dividia um pouco a responsabilidade, a gente jogava como segundo atacante. Eu jogava como segundo atacante ao lado dele, e quando ele foi embora, e aí eu comecei a jogar como um atacante único ali, a gente jogava com pontas. Então, eu acho que após a saída do Guedes, a responsabilidade aumentou bastante. Pela televisão, Como é que tem sido? É muito diferente. Quando ele chegou, ele não chegou tão bem fisicamente e tal, ele estava com problemas. Mas, é muito diferente, é muito acima. Tem muita qualidade e um potencial absurdo. E uma potência gigantesca. A potência é o que te chama mais atenção. É muita força, cara. É muita força. É uma ignorância, sabe? Nessa ignorância, você quase entra no chute do gol de falta do 3-0 contra o Bahia. Cara, nem pra eu estar aqui hoje se eu entro na direção dessa bola aí, velho. Até... E você sabia, antes de você fazer a próxima pergunta, que o Yuri assumiu o papel de professor de português no Memphis, né? Você não viu no vídeo do conversando, e o Memphis já tá desenrolando já. Pra quê? Você viu, Fabinho? A tradução deve ser maravilhosa. Então, bom, pra quem não viu, vamos assistir. Pra quem viu, rever. Bota no ar. Parabéns, irmão. Congratulations, bro. Um jogo muito bom. Mais um gol. Tipo um daily vlog, tá ligado? Mais um gol. Com você. Amém. Sim, contra a Grêmio. Isso. Vai, Corinthians! Bora! O Vai Corinthians não vale que é universal, né? Mas ele já tá Você falando acredita com que ele um sotaque. dia vai falar português? Cara, o André Ramalho, ele dá muita risada quando eu tô tentando conversar com o Memphis, assim, sabe? Aí o André chegou em mim e falou assim, cara, eu fico impressionado a forma que você fala com ele. Sim. Tipo, parece que é muito natural e você acha que ele tá te entendendo, só que ele não tá entendendo nada, velho. E você fala numa normalidade como se ele tivesse português entendendo normal, tudo. se vira aí. Aí até a cozinheira dele falou, pô, Yuri, você é um cara que tipo, tá incentivando ele a aprender o português, sabe? Porque eu não sei nada de inglês. Algumas coisinhas, que nem eu brinco com ele, congratulations e tal. Eu tiro algumas palavrinhas.
Mas eu sou um cara que eu tô incentivando ele a aprender o português. A chance dele aprender português é muito mais rápido do que metade desse elenco aprender inglês. Isso é certeza. Isso é fato. O Yuri, o Pirral te perguntou sobre se você esperava que o Memphis fosse fazer tanta diferença, ou mostrasse tudo que ele está mostrando. E o contrário, assim, você acha que ele imaginava que ele fosse encontrar o que ele encontrou aqui? Você conseguiu perceber nele? Como ele está vendo? Porque assim, o Memphis chega no Corinthians, vocês começam a dar uma arrancada, e a atmosfera que vocês têm encontrado no estádio, no dia a dia, tem sido algo muito forte, dos grandes momentos do Corinthians, que o Fábio conhece tão bem. Você acha que o Memphis tinha noção exatamente do que é que ele ia encontrar onde vocês trabalham? Cara, ele já viveu muita coisa lá fora e chegar no Corinthians no momento que a gente estava, a gente sabia que a gente precisava de um jogador tipo, de um peso muito grande para nos jogar lá em cima. E ele foi esse cara. Mesmo não falando a nossa língua no vestiário, ele tentava contagiar os jogadores. E aí o Diego, o pessoal lá, todo mundo traduzia, a gente começava a se pilhar e tal. Ele é um cara que nos motiva bastante. E nessa chegada dele, eu sei que ele é um cara de uma influência muito grande e tal. Mas, ele não tá só, como eu posso dizer, corintiano, ficou ainda mais corintiano. E quem não torce pro Corinthians tá começando a gostar muito, porque ele é um cara que, ele tá abraçando não só o... Ele não soube, só aqui em São Paulo, ele soube o Brasil entender. inteiro, cara. Não, ele soube entender, né, o Corinthians. Total. Vai na favela, vai na escola de samba. E, todo mundo ama o cara, velho. Todo mundo ama o cara, isso é muito legal, isso é muito bacana. Na última janela, o time foi muito potencializado, né? Claro que o Memphis chama mais atenção, mas se a gente pensar Hugo, André, Carrilho... José Martínez, é um outro... Thales Magno é um outro time, né? É um outro time. São jogadores que mudou bastante ali, sabe? A gente tinha um elenco bom, digo internamente a gente tem uma resenha muito boa, independente do momento difícil que a gente tava passando, mas a gente conseguia levar com muita alegria durante os treinos e tal. Mas, essa potencializada que deram aí foi essa que deu a nossa mudança, sabe? A virada de chave para nós foi importante. Agora, falando de jogo, que jogo você acha que teve uma influência maior na recuperação do Corinthians? A vitória contra o Flamengo ou a vitória contra o Palmeiras? Contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras foi muito diferente. A gente vinha de um embalo de 2 vitórias seguidas, eu acho, no Brasileiro. E aí, na do Palmeiras foi a terceira e nos deu uma confiança muito grande. E olha que o jogo do Palmeiras foi o jogo logo depois da eliminação pro Racing. E, tava todo mundo derrubado, velho. Triste pra caramba, porque a gente sabia da importância de ganhar a Sul-Americana e tal, de chegar numa final. Eu também tinha ficado muito chateado. E eu, junto com o meu staff também, procurei um pouco de ajuda, porque... sabia da importância do jogo seguinte, mas, eu senti muito, sabe? A desclassificação na semifinal. E graças a Deus a gente jogou super bem, pude marcar um gol também. Chutou a cabeça do porco. Quase quebrei o meu pé, velho. Era duro mesmo? Era, Não, quando caiu no campo, eu vi que o Veiga demorou pra bater o escanteio e eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Aí eu olhei, aí veio uma parada rosa ali. Só que, o focinho tava virado pro chão, não dava pra ver. Pra mim era uma pelúcia, alguma coisa. Eu cheguei pra tirar do campo assim, ó, só que, eu fui dar um chutinho forte pra bater na placa e parar. Meu pé dobrou assim, ó. Aí o Mateuzinho olhou pra mim assim. Imagina. Depois eu vi que era a cabeça de um porco, eu falei, meu Deus, foi com o pé cara. esquerdo que você tenta tirar, e se alguém pensasse que pudesse dar azar, no segundo tempo você faz o gol de pé esquerdo. Eu faço gol com o pé no esquerdo. jogo, né? Então, deu sorte. No início do ano, teve outra leva, a leva inicial, e nessa leva veio o Igor Coronado, né? É mais pro princípio da temporada, né? Veio do Al-Ittihad. Igor Coronado, eu sei que é bem próximo a você. Meu irmão. Nosso produtor, Fábio Santos, trabalhou arduamente para este Bola da Vez e conseguiu uma pergunta do Igor, quer dizer, algumas perguntas. A primeira delas, gravada, vai partir justamente do meia Igor Coronado. Pode botar no ar. Fala, Yuri, meu irmão, meu artilheiro. Irmão, a pergunta que eu tenho é, a Concentra fica melhor comigo ou com o Maiquinho? Resenha flui mais com quem? Brincadeira, irmão. Irmão, a pergunta que eu tenho é o seguinte. Nos momentos de turbulência que a gente às vezes passa nessa vida de atleta, como é que você faz aí para recarregar suas energias, passar pelos momentos ruins? Esse ano é mais um ano que você finaliza a temporada vencedor. E então, conta pra gente aí como que você faz para recarregar suas energias
e sempre tentar virar essa chave aí para viver o melhor momento. Deus te abençoe, irmão. Tamo junto, te amo, é nóis. Esse cara é um fenômeno. Ali na hora ruim, como é que você descarregava? André, pô, cara, a minha família é o principal, velho. Quando a minha filha tá em casa, pô, eu esqueço de tudo. Posso estar passando uma dificuldade imensa. A minha família é onde eu recarrego minhas energias. Sou muito apegado à minha religiosidade também. Então, quando a gente estava junto, a gente sempre buscava essa força de Deus, sabe? E eu até comentei, cara, que tiveram momentos também que, tipo, até quando eu chegava em casa, que a minha família, que a minha fortaleza, que me dava muita força e tal, chegava em casa e ia pro quarto, cara. Não tinha força para dar uma atenção legal para minha filha, para minha família e tal. Mas graças a Deus esse tempo passou, tô muito feliz. Pô, a minha filha tá em casa hoje, tô doido pra voltar pra casa. O programa é rapidinho. Pra dormir junto com ela. Não são aqueles podcasts de 3 horas, não. Tá doida lá me esperando em casa, meu. Ela é... Você que dá banho nela, né? Eu que só toma banho comigo, cara. Só toma banho comigo. Só vai com você? Em casa ontem fez um berreiro que eu não tava em casa pra tomar banho. E aí tem que me esperar pra tomar banho. É uma figura. Yuri, de tudo que você sofreu, e não foi pouca coisa, dá pra dizer que o episódio com o Mano Menezes no jogo contra o São Bernardo foi o ponto alto do que... E você já falou muito em humilhação, né? Do ponto alto desse sentimento de humilhação? Ou teve coisa que te chateou mais, que te feriu mais? Gustavo, foi difícil, cara. Foi difícil. Acho que durante o jogo ali, quando ele falou, eu comecei a orar e tal, pra Deus me dar sabedoria. E logo após a minha saída, eu já fui ali conversar com ele. E quando eu tocava na bola antes de sair do jogo, a torcida escutou, velho. Então, tipo, quando eu tocava na bola, a torcida gritava burro, 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 burro. E quando eu cheguei em casa depois, que parece que meio que caiu a ficha, sabe? Porque depois, a parada explodiu isso aí, sabe? Então, todo jogo após aquilo ali era burro pra lá, burro pra cá. E, eu conversando com alguém numa resenha que assim, eu escutava a palavra burro, a parada me deixava mal. E, tipo, nem direcionada pra mim era, sabe? Muito punk. Foi, aí me foi o deixava ponto mal de pra virada. caramba, velho. Me deixava mal pra caramba, E, pô, velho, foi difícil, mas junto com a minha família, a gente superou isso aí, cara. Só pra foi entender, difícil. quando você fala que na hora você começou a orar pra ter sabedoria e agir da melhor forma, era medo de ter uma reação mais explosiva e piorar a situação? Você chegou a ter medo da sua reação naquele momento? Não, eu sou um cara bem tranquilo, o Fábio conhece, Pô, pode bater na minha cara. Eu sou muito tranquilo, cara, Então eu só pedi sabedoria porque, tipo, pra mim tinha sido uma humilhação muito grande, cara. Fiquei muito envergonhado. Larguei o jogo de lado e comecei a orar. Mas isso foi mais vergonha? Fiquei envergonhado, velho. Pior do que ouvir foi pensar na repercussão daquilo. E na hora, imagino que você deva ter pensado. E foi instantâneo. Foi instantâneo. Meu pai estava no estádio. E a reação pós isso? Vestiário, grupo, dia a dia? Como é que foi a repercussão disso tudo depois, nos dias seguintes a isso? Foi difícil, né, Porque querendo ou não, eu convivia com ele, tipo, todos os dias ali. Acho que depois disso, ele ficou no clube mais umas 2 semanas, sabe? Aí, Binho, fica um clima meio chato, tá ligado? E você sabe que, tipo, no dia seguinte eu vou estar lá conversando com ele. Eu não consigo, mano. É meu. Eu não consigo ficar guardando as coisas. Mas, tipo, querendo ou não, tipo, pesava um clima assim, sabe? Foi difícil. Teu pai é coladaço com você, né? Não, meu pai é meu irmão. Aliás, teu pai o pessoal até confunde. Tem idade de irmão, né? Tem 48 anos, mais jovem do que eu. E eu sei que ele dirige pra você todos os dias São José dos Campos. Você mora em São José, Corinthians, CT Corinthians, São José dos Campos. Mas nesses trajetos, você mais dorme do que conversa, né? Mais. Já me contaram que você chega do avesso no CT Corinthians. Eu até cheguei um pouquinho aqui hoje, mas eu dei uma ajustada. Cara, é 1 hora todos os dias. E eu acho que, tipo, um ponto importante também que me deu essa força foi estar na minha cidade natal, perto da minha família. Sim. Perto de todo mundo, sabe? Pô, chega um domingão, vou na minha avó, dou um abração na minha avó, fico lá na resenha com todo mundo, com a família, a gente brinca, karaokê, joga cartas, caramba. É uma coisa que eu não abro mão. Eu tentei, isso, quando Fabi, eu cheguei... Que cara legal é esse, Fabi? Pra você, Pedro. É impossível não dar certo um cara desse. Assim, você é muito São José dos Campos mesmo, né? Eu sou joséense nato, velho.
Imagina você na Rússia, como é que... Porque, Porto Alegre você estava relativamente próximo. Um pouquinho, Na Rússia, meu Deus do céu, cara. Aliás, você fez uma ação, uma coisa de 10 dias, né? No Hospital de Câncer Infantil. Segunda vez que eu vou lá, cara. É a segunda vez? Pô, muito top, velho. Muito top. E aí você que gosta legal. Tanto de criança e tal, claro, é um gesto que não dá nem pra mensurar como importância. Mas também é uma cacetada, é um baque. É um baque. A primeira vez que eu fui foi... Me levaram lá na UTI, cara. Pra ver como é que estavam as crianças e tal. E foi uma parada pesada, sabe? Você vê os familiares e tal. E a gente pensa que tá passando por uma dificuldade. Lá eu me senti, eu falei, cara, o que eu tô passando aqui não é nada, velho. Mas cara. Mas claro, incomparável. Sabe? Incomparado àquilo ali, meu. Mas filho. O massacre que você foi submetido não é proporcional, mas é muito sério. Claro. Não é coisa pouca. Foi. Até só para completar, o Igor falou o nome de outro jogador ali no começo, não falou? Antes dele chegar, eu concentrava com o Maicon. Ih, então tem ciúmeiro aí? Ele tem. O Maicon ficou com tanto ciúme que também vai mandar uma pergunta para você. Produtor bom esse que você vai. Produtor de mão cheia. Pode rodar. Yuri, meu irmão, tudo bem? Irmão, já tô sabendo da pergunta do Igor. Pode falar a verdade que ele vai entender. Ele tem que entender que a parceria é de longa data também. E ele vai compreender essa situação. Irmão, glória a Deus pelo seu momento. Glória a Deus por tudo que você está passando. Graças a Deus o trabalho está devolvendo para você coisas maravilhosas. Muito feliz por esse teu momento, irmão. Eu sei da sua capacidade, eu sei do que você é capaz. E glória a Deus que você está colhendo tudo isso. Meu irmão, a minha pergunta para você é referente ao ambiente do CT. Vivemos momentos bons e ruins já, e nesses momentos você sente o ambiente do CT diferente, ou você sempre vê ele da mesma forma, sempre leve, sempre acolhedor para você conseguir executar e trabalhar da melhor forma possível, irmão? Tanto as pessoas como o ambiente propriamente do CT. Eu sei que fora, em alguns momentos, principalmente os mais complicados, é um ambiente de muita pressão, né? Pelo tamanho do clube que jogamos. Mas dentro do CT, do nosso ambiente ali, você se sente bem? O que você pode contar aí referente a esse ambiente que nós temos? Não só jogadores, comissão, mas todo o staff que cuida da gente, massagista, roupeiro, enfim, todos os fisioterapeutas, enfim, toda essa galera que nos ajuda bastante aí no dia a dia. Valeu? Meu irmão, um grande beijo, um abraço, fica com Deus, um abraço a todos. Valeu, Maicon. Menino Maicon. Meu... independente, esse ano, né? Independente do momento difícil que a gente tava passando, sempre quando eu chego lá com a Pri, com o Manchinha, que é o pessoal que a gente tem o primeiro contato quando chega lá, que prepara o nosso lanche de café da manhã e tal. Meu, a energia que esses caras têm é incrível, meu. É incrível. A força que eles passam pra gente, mesmo podendo estar passando um momento de dificuldade na casa deles, eles chegam lá com um sorriso no rosto e... Depois de uma derrota, alguma coisa assim, a gente chega lá e... É o clube que o torcedor desconhece, né? Não faz ideia como é que é. E Corinthians exige muito isso da gente, né? Então, se você não tem dentro do clube essa tranquilidade para trabalhar, e dentro disso, Yuri, dentro do clube, a gente conhece muito bem, sabe como é que funciona. Esse ano, politicamente, foi um ano diferente, né? Mudou muito do ano passado. Tá cedo ainda. Mudou muito do ano passado para esse, né? O quanto isso foi positivo, negativo, o quanto influenciou pro lado bom, pro lado ruim, essa mudança política. E eu vi em um momento da temporada, vocês até mostraram apoio, né, ao Augusto agora, recentemente. O quanto isso foi bom ou foi ruim, esse lado político do clube nesse momento? Quando eles chegaram, teve uma mudança muito grande, né? Dos jogadores titulares hoje, eu sou o único que está jogando, cara. Sim. Mudou o elenco inteiro. Mudou o elenco inteiro. E a gente sabe que foi um ano bem conturbado e tal, bem difícil. A gente tentava se manter concentrado e tal, mas, querendo ou não, influencia um pouco, né? Não tem como. Independente do momento difícil que a gente estivesse passando, influenciava um pouco. E aí, às vezes, a gente pensava, caramba, velho, um jogo de 2-1 pra nós e tal. Pô, empate no finalzinho, 2-2. Caramba, de novo, quase. Por que será, velho? E sabe, querendo ou não, pode ser algumas coisinhas dessas que acabam influenciando, querendo ou não, influencia um pouco. Energia. Exatamente, energia negativa, influencia um pouco. E, pô, ver hoje o carinho e o apoio que a torcida tá tendo com ele agora nessa etapa final aí, que a gente sabe que tá pesado também, ainda não acabou. É incrível. A nossa torcida é
É incrível. Esse apoio que vocês deram ao presidente durante essa discussão de impeachment, a votação foi adiada, é algo que é pouco comum. E é claro que a gente sabe que muita coisa errada começou de fato muito turbulento, que nos últimos meses os salários estão em dias, e isso é muito importante, deveria ser o mínimo, né, obrigação, mas a gente sabe que muitos clubes não fazem, e a gente entende que isso gera um apoio. Ouvi falar que estão pagando até na frente, é verdade? Adiantaram. E é claro que isso Pagar gera adiantado, isso ajuda a explicar, né? É claro que isso ajuda a explicar também o apoio do grupo em relação ao presidente. Queria saber como é que vocês tomaram essa decisão de maneira coletiva e pública apoiar o presidente e se vocês não se preocuparam que isso pudesse gerar um envolvimento político em algo que não é do dia a dia de vocês, que é o esporte, né? Cara, ali é o dia inteiro alguém querendo na cabeça dele, alguém querendo que ele pise um pouquinho fora da linha para os negros já ter algum motivo, sabe? Então, a força que ele tá fazendo para nós ali, todo o suporte que ele tá nos dando é incrível, cara. É incrível, é incrível. Ele tem apanhado o ano inteiro, como eu apanhei. É um cara que tem apanhado o ano inteiro aí, e a gente sabe que é muito importante para ele também essa virada de chave que a gente deu, essas classificações agora foram muito importantes para ele também, e eu acho que dá ainda mais força para ele continuar. A gente ouviu agora há pouquinho o Coronado, e tem um momento resenha aqui no Bola da Vez, que quando você foi operar apendicite... Vesícula. Alguém tinha acabado... o Coronado tinha acabado de chegar, e eu não sei se foi o médico, te perguntou ali, na mesa de cirurgia, se o Coronado era bom de bola. Completa a história. Esse foi o fenômeno. Tava lá deitado e tal. Aí começou, eu deitei e os caras começaram a colocar o remédio, né? Comecei a sentir o geladinho aqui, eu falei, ai. E aí começa a dar uma apagadinha. Aí o médico deve ter pensado assim, agora eu vou pegar esse cara. Começou a perguntar do Charles. E esse Charles aí e tal? Eu falei, pô, joga muito e tal, vai nos ajudar bastante. Aí faltando 3 ou 4 segundos pra eu apagar de vez, assim, ó. Tá. E o Coronado? Falei, esse é craque. E apaguei, não lembro mais de nada. A doutora sempre me lembra disso, cara. A doutora Ana, ela sempre me lembra. Ela sempre me lembra. Esse é craque, um fenômeno. Ô Yuri, sobre a sua retomada, um fato que é interessante, eu acho legal a gente abordar, é sobre terapia. Você passou a procurar terapia. O Corinthians tem a doutora Anaí, que é a psicóloga do clube, e você também foi procurar uma terapia particular. Em que momento você chegou à conclusão que era preciso? Quem te convenceu e te encaminhou para que você procurasse uma ajuda? E se isso deveria ser mais presente na vida dos atletas de futebol? Meu pai, cara. Meu pai, depois de um jogo, não lembro contra quem foi, depois de um jogo, a gente voltando no carro assim e tal, e aí ele começou a me perguntar, pô, Yuri, o que tá acontecendo? Então eu falei, pai, se eu soubesse o que tá acontecendo, eu já teria mudado isso faz tempo, cara. E tal, não sei o quê, mas por quê? Não tem porquê, meu. E aí eu comecei a chorar. Só que aí eu acho que, tipo, antes dele ter essa conversa comigo no carro, voltando no carro, que ele foi me buscar no aeroporto. Eu acho que ele já tinha conversado com o pessoal do meu staff e tal, o que vocês acham e tal. E aí, quando ele falou, na hora eu falei, vamos, aceito. E eu sempre fui um cara que, tipo, nunca... Pro jogador de futebol, quando chega uma parada dessa, pô, você precisa ir no psicólogo e tal, passar com a terapeuta. Tá maluco? Não sou louco? Não tem problema na cabeça? Mas, meu, se eu soubesse disso, o quanto isso me ajudou, se eu soubesse disso bem antes, cara, eu teria feito bem antes. O que você descobriu sobre você que você não sabia? Cara, cada dia que eu passo, cada consulta que eu tenho com ela, eu vou me descobrindo. Eu acho que... Eu creio, né? Pelo menos eu creio. Eu acredito nisso, que antes de eu querer arrumar a minha vida profissional, eu tenho que começar a arrumar a base na minha família, em casa, algumas coisas assim, sabe? E depois o resto é consequência, meu. E tem sido assim, cara. Tem sido assim. Eu tô levando as coisas numa naturalidade. E querendo ou não, disputando artilharia e tal. E, meu... Tô muito feliz que eu não tô com isso na cabeça, sabe? Porque o atacante a gente sabe, a gente fica muito ansioso de querer fazer o próximo gol, de querer fazer o gol e tal. Mas, meu, eu tô impressionado comigo mesmo, que eu tô numa naturalidade, cara. É incrível, meu. Incrível, velho. Esse programa tem 25 anos e teve alguns apresentadores, né? Um deles é um grande ator, que tá em cartaz, inclusive, com um super filme. Maravilhoso. Ainda estou aqui. Candidato ao Oscar. Candidato ao Oscar. O Dan Stubach, corintiano, fervoroso. Todo jogo ele tá lá. Todo jogo ele tá lá.
tem uma perguntinha para você que vai no sentido dessa tua última resposta. Coisas. Fala, Dan! Mas o aprendizado é que, independente da dificuldade que eu passei ali, eu sempre continuei treinando, sempre continuei trabalhando. Muitas vezes passaram na minha cabeça, pô, tem muita gente aí que faz as coisas não da forma correta e, pô, as coisas estão acontecendo bacana pro cara. E meu pai me jogou, meu pai falou, não pode pensar assim, velho. Não pode pensar assim e tal. E aí eu comecei aí eu voltei. Comecei a trabalhar. E foi dessa forma que eu consegui virar a chave, velho. Você consumia noticiário? Ou rede social? Eu não gosto de assistir nada, meu. Nada? Não gosto de assistir nada. Ou eu tô no meu videogame, ou eu tô com a minha família, ou eu tô praticando alguma coisa. Proteção mas por gosto mas mesmo? chega, né, Pedro? É impossível. Por mais que você fique distante, hoje, né? Chega. O próprio familiar, às vezes, sem querer, passa. Ou eles ficam chateados, algum amigo fica chateado, você sabe, tá acontecendo alguma coisa por trás de tudo isso. Realmente não tem como você sumir de tudo. Você falou pro presidente que você queria sair? Essa conversa existiu? Não, eu não cheguei a falar pro presidente, mas antes da cirurgia. Se chegasse alguma proposta, eu ia brigar pra sair. Tava ferrado, velho. Não aguentava mais. E agora o torcedor tá preocupado, porque... Peraí, você quer saber? Não é só você, não. Eu falei o torcedor. Família Stubach. Não você como torcedor, você como amante do futebol brasileiro e quer ter o Yuri Alberto aqui por perto. A família Stubach toda quer saber. Os filhos, inclusive. Venha, molecada. Oi, Yuri. Eu sou o Davi, filho do Dan. E eu sou a Anitta, filha do Dan. E a gente tem 2 perguntas pra te fazer. Você consegue dar uma camisa pra gente? Sou muito seu fã, cara. Esse pra mim é o melhor atacante do Brasileirão. Eu também sou muito sua fã. E também a gente queria saber se você vai ficar no Corinthians ano que vem. E também eu queria fazer uma pergunta que foi... Qual foi a chave pra se fazer muito gol? Que ano passado você não estava numa fase tão boa e esse ano você está detonando. Então eu queria saber qual foi a chave para você conseguir fazer mais gol e ter mais confiança. Assim. É isso, tchau! Obrigada! As 2 camisas estão prometidas já. Boa! Pô, cara, eu tô muito feliz aqui, eu tô muito feliz, ainda mais que eu encontrei meu melhor momento. Eu tava até brincando com o pessoal lá no CT. Antes do jogo contra o Bahia agora, eu falei, é a última concentração aqui em casa, aqui no hotel, mas, é muito raro acontecer isso e é a primeira vez que eu não quero que o ano acabe, que a temporada acabe. Não quero. Porque pelo momento que eu tô vivendo, tô muito feliz, dentro de campo as coisas estão acontecendo numa naturalidade gigantesca, tô leve, sabe, fazendo minhas coisas com uma leveza muito grande. E, pô, tô aproveitando cada dia ali como se fosse o último e a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Domingo é o último jogo e acabou. Não tem o que fazer. Mas eu queria muito, cara, que tivesse mais umas 10, algumas rodadas aí. Nossa, imagina! Se tivesse mais umas 10 rodadas, o Corinthians... É campeão. Eu encontrei o Garro um dia no shopping e há 2 meses atrás, perguntei como é que tava, ele falou... Incrível, amigo, eu ainda não consegui desfrutar de São Paulo, né, tadinho, por causa da sequência. Em algum momento, durante o Campeonato Brasileiro, você achou assim, falou, putz, deu ruim esse ano. Infelizmente, a gente não vai conseguir se salvar. Quando a gente bateu o 18º ali, eu falei, mano, tá ruim. E querendo ou não, a gente não quer acreditar, né, que tipo, pô, velho. Eu falei, caramba, tá ruim, velho. 18º, quase uma lanterna ali. Quem precisava que perdesse ganhando. Foi difícil. E a gente olhava pra tabela, foi difícil, o Corinthians ganhou todos esses jogos. Mas a gente olhava pra tabela e falava, caramba, que tabela complicada. E nessas horas, o fato de ser um time gigante como o Corinthians, muitas vezes pesa mais pra baixo até, né? A âncora fica mais pesada, né? Porque não é normal um clube desse, com jogadores assim, tipo, tá passando por um momento desse. O jogo que dá a reviravolta contra o Atlético Paranaense, que começa essa sequência de vitórias, um jogo anterior foi contra o Inter, né? Que toma o gol no último minuto. Jogou bem, que acabou, foi naquilo que você entra. Puta, 2-1, deu errado de novo, será que vai? Foi na 29ª rodada isso. E tava na zona de rebaixamento. E tinha outro ponto conflitante aí pro Yuri, porque... Em um momento, ele não vivia uma grande fase, mas os números do Yuri não eram ruins.
as pessoas pegavam, olha aqui, os números não são ruins. Ele passou praticamente são o ano inteiro, superiores. tá, com mais gols que o Caleri, com mais gols. Acho que só o Lucero e o Pedro, ao longo da temporada, tinham mais gols do que ele no começo. É que o coletivo, a fase geral, acaba te engolindo mesmo, né? Isso acontece. Verdade, os números eram bons até o meio do ano ali. Fiz bons números no Paulista, acho que fiz 5 ou 6 gols. No começo da Sul-Americana eu estava fazendo gol também. Estava sempre, acho que de 3 jogos eu tinha feito 4 gols, alguma coisa assim. O futebol é tão dinâmico que a gente acaba até esquecendo que entre o Mano e o Ramon, o Corinthians teve um técnico, o Antônio Oliveira, que você conhecia desde os tempos de Santos. Desde os tempos de Santos. Ele foi bem importante para você, né? Foi muito importante. A barra pesada, né? Ele foi muito importante. Porque eu sabia do carinho que eu tinha com ele, sabia que ele vindo, ele ia me ajudar muito, me deu uma confiança absurda também. Me ajudou bastante e ali eu comecei. Gol. É um cara que me deu muita confiança também. Pegar esse gancho para falar da comissão técnica atual, que tem uma coisa que me chama a atenção. A gente já viu várias comissões técnicas de pai e filho, né? O Tite, o Matheus, o Dorival Júnior e o Lucas. Tem o Ramon e o Emiliano. Mas a impressão que dá é que não é que o Ramon é o técnico e o Emiliano é o auxiliar. São 2 treinadores, né? Queria saber se isso foi novidade para você. E como é que é a dinâmica? Quem cuida do que no dia a dia? O Emiliano cuida mais da planificação de treino? O Ramon é o cara mais da motivação? Como é que é a divisão de tarefa dessa comissão técnica de 2 treinadores? Acertou, exatamente isso aí. É exatamente isso. É diferente, né, cara? 2 treinadores, que nem aí depois do jogo o Fabinho foi lá e aí sentou os 2 e falou, não, eles vão ficar pro ano que vem e tal. É diferente, né? 2 treinadores. Mas eles conseguem equilibrar bastante isso aí, sabe? Eles são muito bons nisso. Os 2 me passam uma confiança gigantesca também, absurda. O Emiliano e o Ramon querem que eu seja artilheiro mais do que eu mesmo. Mais do que eu mesmo. E, pô, é só agradecer, cara. A força que eles têm me dado é absurda. Durante os treinos também. E o Ramon, nossa, o Ramon me cobra diariamente. Ele foi um grande centroavante, né? Foi um grande centroavante. No Brasil, em Copa do Mundo. Ele fala pra mim, papá, por que não controla? E tu... Pô, é fácil. É fácil pra caramba. Mas, meu, é um cara absurdo. Tá me ajudando pra caramba e, pô, me passa uma confiança absurda. Até no gol agora, depois do Bahia, eu fui, comemorei com ele, abracei o Emiliano, comemorei com o papá, assim, pô, o cara... Eles tiveram muito na corda bamba, né? A imprensa chegou a noticiar que os 2 estavam fora. Tenho a impressão que se o Corinthians não ganha do Palmeiras, depois das 2 eliminações nas Copas, a situação... já poderia... ou se perdesse, né, de maneira mais clara, a situação ia ficar muito complicada de ser contornada. A partir daí, o time foi embora. Yuri, pensando do ponto de vista do desempenho individual, qual é a melhor versão do Yuri Alberto? A do Internacional em 2020, você faz um campeonataço. É boa, hein? Contra um time, viu? Boa, hein? Quantos você fez? 3 ou 4? Foram 3. Virando o rosto. Eu fiz 3, nesse ano eu fiz 3 hat-trick em um ano, cara. 2020. Maracanã, né? No Maracanã. Chapecoense no primeiro jogo no Beira-Rio com torcida. Na volta da torcida. Na volta da pandemia ali. Eu tinha feito 4, né? No primeiro tempo. Só que aí deu falta no início da jogada. No finalzinho do primeiro tempo. Que versão que você prefere? A de 20 ou agora você já conseguiu superar? Essa pra mim, essa atual tem sido um absurdo. Porque lá eu não tinha passado pelas dificuldades que eu passei ainda. Assim. Nessa eu tô bem mais maduro. Saborosa essa fase. Nessa eu tô bem mais maduro. Lá eu tive uma temporada muito goleadora também. Não jogando como centroavante, eu jogava como ponta às vezes também e ia revezando. Então, essa versatilidade pode abreviar, pode facilitar um retorno à seleção brasileira? Você foi convocado com o Ramon Menezes, né? Fui o ano passado. Logo depois da Copa do Mundo. Claro que você pensa em seleção brasileira, 23 anos, muito jovem, 23 anos, jogando no Corinthians, arrebentando no Corinthians. Você entende que esse momento está próximo de chegar? André, é um grande sonho que eu tenho. Eu sei que o Corinthians pode me proporcionar isso. A visibilidade aqui é gigantesca e eu sou o último jogador do Corinthians que foi convocado para uma seleção brasileira. Não foi um jogo oficial, foi um amistoso, mas... Marrocos, né? Foi lá em Marrocos. Mas, pô, só de ter entrado dentro de campo com a amarelinha é muito especial, é muito diferente, cara. Eu sonho, eu quero voltar. E depois de tudo que eu passei, vou voltar muito maduro e eu creio que vai ser abençoado. E pensando assim, você acha que o caminho mais curto, menos difícil sempre vai ser porque a concorrência Sim, é muito na grande. seleção, mesmo quando a seleção não tá lá essas coisas, é brabo, é difícil. É jogando no Brasil ou é jogando fora?
Eu tenho acompanhado agora que tá começando a surgir muitas coisas e tal. Tá todo mundo pedindo meu nome na seleção e tal. Eu tenho um sonho muito grande. Eu sei que o Corinthians pode me proporcionar isso de novo, como me proporcionou de 2021 para 2022. E acho que todo mundo sabe que eu tenho um grande sonho de jogar na Europa. E a maioria dos jogadores que são convocados estão na Europa. A porcentagem de jogadores que jogam no Brasil é bem pequena. A Europa é mais de 90%. E aonde você acha que se encaixa pequeno. na Europa? Qual mercado você acha que se aproxima mais do seu estilo? Binho, o que você gostaria mais? Na minha característica de jogo de transição, essas coisas, é a Premier League, né? Todos os times têm essa característica. Você assiste um jogo dos caras, você é louco, você fica assim, ó, parece jogo de tênis, tá ligado? É aqui, ó. E você tem uma tatuagem de Champions League, é isso? Eu tenho essa aqui. Isso é sonho? É um sonho. E eu creio que eu vou realizar, em nome de Jesus. Você é um cara que gosta de acompanhar futebol internacional? Gosto. Premier League e Champions especialmente? Especialmente. E tem como estilo de jogo, realmente, para a Premier é o encaixe perfeito, né? Porque ele tem velocidade, ele tem força, ele tem entendimento tático, e são os principais princípios que precisa para jogar numa liga como essa, né? Acho que combina e combina muito. Não sei se agora, mas combina. Pensando na seleção, o fato da seleção jogar com 2 pontas e um centroavante, você acha que te desfavorece? Porque aí volta para aquela discussão do começo, de não que ser o melhor aproveitamento. De jogar como um 9 ali, Não sei, cara, não sei. Eu posso evoluir bastante também sobre isso. E a gente sabe que a gente, no Brasil, a gente tem um ataque muito rápido. É Vini, é Rafinha, é Rodrigo. Então a gente não pode... Porque o último centroavante que a gente teve na seleção, tipo, centroavante assim de... Foi quem? Pedro? Numa característica assim. Nem se fixou, né? Na seleção brasileira. Talvez com mais rodagem, Fred. Luiz Fabiano em 2010, Fred em 2014. Depois foi Gabriel Jesus, o Richarlison, são jogadores mais de movimentação. Já é uma característica... Entrosamento com o Rodrigo tu tem já, né, Yuri? Desde de criança jogando com o Rodrigo. Desde o Sub-12. ali é diferente, hein, velho? Esse eu sou muito fã, meu. O Rodrigo? O mais diferente que eu já joguei do lado. É mesmo? Disparado. Nunca vi, cara. Nunca vi, desde os 12 anos. Com 13 anos ele já tinha uma cabeça absurda, meu. Eu já ouvi falar que vocês, no juvenil, na base do Santos, você também, colocado o teu nome junto. E isso muito antes da má fase, vocês barbarizavam. Sim. Não tinha... Quem ia assistir sabia que, tipo, era 4, 5-0. A gente fazia muito gol juntos, cara. A gente bateu até o recorde, eu acho. Eu tinha passado o recorde do Diego na época, de 32 gols. Ele com 20 e poucos, Lucas Lourenço com 20 e poucos também. Só nós 3 batemos quase 100 gols. E não é fácil, né, Zupa? Na base do Santos, então, histórico pelos meninos da Vila. É um lugar especial para você. E é um lugar onde você nasceu para o futebol. E é um lugar onde você também mostrou, acho que com muita humildade também, uma cena que impressionou pelo Corinthians, né, no ano passado, depois que você quebra um jejum de gols. Você cruza o gramado de joelhos. De joelhos. Como é que foi essa tomada de decisão? Porque ela é pouquíssimo comum, né, de a gente ver. Como é que foi esse momento seu? Foi com o Lázaro na época, eu acho. No Paulista de 23, né? Eu tava numa seca de gols. 1-0 o seu, foi isso? Ou foi o gol da vitória? Não sei se foi 1-0. Você tinha feito um gol já impedido, eu acho, né? Ou você fez 2 gols? Foi. O primeiro valeu, foi, o segundo... E aí, no segundo, valeu. 2-0 foi isso. Aí, ó. Aqui, ó. Isso mesmo, foi esse mesmo. E aí, quando eu cheguei no vestiário, pensei comigo, falei, cara, eu vou fazer o gol e se eu fizer o gol, vou atravessar o campo de joelho e orando. Aí quando nós... Tem uma joelheira ali, né? Eu coloquei a joelheira, só que o pé ia arrastando na grama, assim, ó. Nossa, quando acabou, meu pé ficou todo esfolado, velho. O peito do pé aqui, assim. O joelho você salvou, mas... Mas o pé não fugiu. Mas foi um momento muito especial, ainda mais aonde tudo começou ali. E acho que essa imagem mostra o nível de pressão que vocês carregam, né? A ponto de um jogador atuando num clube do tamanho do Corinthians, depois de ter feito um gol importante, se sentir nessa vontade de pagar essa penitência quase. Acho que essa imagem me disse muito sobre a pressão que vocês carregam no dia a dia. Né? É muito grande.